gravando, Michele? Tá gravando. Voltemos então, gurizada, em grande estilo, e hoje eu trago pra vocês uma Tokyo Marui. Aqui, ó, HK416D Dev Group Development Group. Vamos embora. E aqui tá ela, gurizada, o HK416D da Tokyo Marui, né? Belíssimo equipamento. E esse equipamento aqui veio lá da cidade de Rio Grande. O proprietário dele é o meu querido amigo, o Rodrigo Oliveira. E faz 8 anos que ele tem esse equipamento aqui, que até a data de hoje nunca passou por nenhum processo de manutenção. Sobre o HK416D da Tokyo Marui, quem adquire este equipamento, originalmente, junto, né, com ele, dentro da caixa, além da AEG, tu vai ter ali, né, um supressor, tem um front grip também, e esses equipamentos utilizam um tipo de bateria específico para esses modelos de AEGs da Tokyo Marui. E os mais detalhistas já perceberam, né, que nessa HK416 aqui, né, a coronha original foi substituída, porque originalmente esse equipamento vem com aquele modelo de coronha crane mais clássico que tu vai encontrar lá nas plataformas M4 convencionais. Porém aqui, né, nós temos um modelo de coronha que foi desenvolvido para o HK416, né? Só que aqui também é um estoque original da Tokyo Marui. Isso porque esses equipamentos da Marui dependem da coronha original para que eles consigam funcionar aí com as baterias específicas, né, desenvolvidas para esses equipamentos aqui. E o Rodrigo já me avisou que das duas baterias originais desses equipamentos que ele me enviou, nenhuma delas está funcionando corretamente. Tanto que, né, ó, destravei o equipamento, aí ó, zero resposta. Então vamos tentar descobrir o que está acontecendo nas baterias originais desse equipamento da Marui. E realmente eu consegui constatar, né, que são as baterias originais desse equipamento que estão com problema. Eu fiz o teste no multímetro, tentei aplicar carga nelas, mas não obtive sucesso. E aí nesse caso a gente acaba tendo um problema, porque as baterias desses equipamentos da Tokyo Marui são bem específicas. Dá uma olhada nessa bateria aqui, ó. A gente tem esse casulo de polímero, onde aqui dentro ficam armazenadas as células da bateria, né? E ali naquele ponto nós temos uma espécie de conector. Dá para perceber tudo isso melhor aqui, ó, nessa outra bateria que eu acabei desmontando. Eu abri ela, né, para tentar identificar qual seria o problema. E acabei encontrando, né? Dá para perceber aqui, ó, nesse ponto do conector, a quantidade de zinabre que nós temos ali, né? Enfim, isso é uma oxidação que acabou acontecendo também por conta do vazamento, né, do ácido das baterias, né? Aqui, ó, observando as células da bateria, né, dá para perceber com mais clareza, né, o problema que a gente teve aí, né? Aqui nesse ponto, né, nessa ponte metálica que nós temos aqui, ó, também a gente consegue identificar ali o zinabre e a corrosão que já está acontecendo por conta do vazamento do ácido em si. E aí, o que eu vou ter que fazer, né, para conseguir testar o equipamento, para, enfim, né, aferir aí a cronagem e também fazer testes de disparo antes da manutenção. Eu vou ter que mudar o tipo de conexão que nós temos nesse equipamento para que eu consiga utilizar uma bateria convencional com conectores convencionais. Só que para isso, né, eu vou ter que fazer uma adaptação. Por quê, né? Viu que eu acabei de mostrar aqui que essa bateria específica, ela tem um tipo de conector específico também, que vai acabar se conectando com essa peça que nós temos aqui, ó, no estoque original do equipamento. Tá vendo que aqui nós temos um fusível e aqui dentro, aqui, ó, nós temos esses terminais. Enfim, essa peça vai fazer a comunicação desses terminais aqui, ó, com esta outra peça aonde nós temos essas barras metálicas. Essa peça aqui, ela fica encaixada dentro do estoque. E aí esses barramentos vão fazer o contato com esta outra peça que nós temos aqui, ó, na parte inferior do stock tube, e aí sim, né, esta peça se conecta à fiação, né, à parte elétrica do equipamento. Então o que eu vou fazer, né, eu estava conversando aqui com o meu querido grande amigo, né, o mestre Bernardo Vitureira, né, que com certeza tem muito mais experiência e realmente, né, fui tirar dúvidas com ele, ele já prestou manutenção nesses tipos de equipamentos e eu vou utilizar a mesma abordagem que ele utiliza, né, que é fazer a substituição dessa peça que nós temos aqui embaixo do stock tube e aqui aplicar um conector. Eu não vou utilizar o conector DIN, né, por conta do pouco espaço que nós temos ali, eu vou colocar um conector XT30. E aí sim eu vou conseguir fazer os testes nesse equipamento.
Problema solucionado então, né? Eu fiz aquela ligação direta que nem eu mencionei para vocês ali, coloquei um conector XT30 e também o mesmo conector, obviamente, numa bateria de NiMH 9,6 volts. É a bateria que está aqui dentro do estoque, tá? E aí agora, né, o equipamento destravado, ó. E esse equipamento aqui ainda tem um recoil shock, ó. Barbaridade, né, tchê? E aí, para a cronagem, vamos pegar aqui o mid cap extremamente específico para esses equipamentos da Marui. Não é qualquer mid para plataformas M4 convencionais que vai caber nela, e sim somente os específicos para as AEGs Next Generation da Tokyo Marui. Temete, né, Michele? Munição 0.20, câmara de hop-up toda aberta. Vamos ligar o cronógrafo aqui. Primeiro, disparos no semiautomático. Lá vamos nós. Aí, ó, 286 FPS em média e agora um full para pegar o ROF. 286 FPS e o ROF na casa das 15.7 repetições por segundo. Um outro detalhe muito interessante desses equipamentos da Marui, né, é o fato de que ela para de funcionar quando a munição do magazine acaba. Deve ter um resto aqui de munição dentro do mag, né? Eu vou efetuar alguns disparos ali e vocês vão ver que daqui um pouco mais ela não vai responder. Ó. Aí, ó, não está respondendo mais, a não ser que eu aperte o Bolt Cat. Aí, ela volta a funcionar. E lembrando, gurizada, esse equipamento aqui, o Rodrigo tem ele há 8 anos. E é um equipamento que até a data de hoje nunca passou por nenhum tipo de manutenção ou substituição de peças internas. A única substituição foi a da coronha, mas enfim, para isso tu não precisa abrir o equipamento, é um troço que é plug and play, né? Então agora, né, eu vou desmontar todo o equipamento para acessar os internos e a gente vai lá para a bancada para observar o que é a montagem original de fábrica da Tokyo Marui. Vamos embora. Desmontamos o equipamento e aqui estão os internos dele, e aqui a gente já consegue observar o sistema do Recoil Shock e também o sistema do Blowback, tá? Enfim, essa chapinha de metal que simula o que seria o Bolt, né, da arma real, ela acaba se movimentando um pouquinho, né, para frente e para trás. Ela não tem um ciclo muito longo, mas sim, ela se movimenta a cada disparo. Então, Então, além do Recoil Shock, este equipamento também possui aí um Blowback, tá? E enfim, olha só o trambolho que é o sistema do Recoil. Tá conseguindo ver que nós temos aqui, ó, um êmbolo, né, de metal. Ali na ponta dele nós temos essa haste de metal também, que acaba atravessando o guia de mola e ela vai acabar entrando em contato com o pistão lá dentro da gearbox. E aí a cada ciclo do pistão, né, quando ele é recolhido, ele acaba entrando em contato com essa haste e empurrando o êmbolo para trás. E aí o êmbolo vai encontrar uma certa resistência naquela mola que nós temos ali, ó, e que fica encaixada lá dentro do stock tube também. E aí, enfim, quando o pistão é liberado, né, ele volta à posição inicial e o êmbolo também é lançado à frente, né? Então tu tem aquele chacoalhar ali desse êmbolo e aí tu tem essa sensação do recuo do equipamento. Um outro detalhe bem importante, né? Após eu fazer o processo de manutenção aqui, eu vou fazer uma nova verificação do FPS e também do ROF do equipamento, de duas maneiras, né? Na primeira, a gente vai deixar o Blowback ativado, assim como eu fiz a primeira cronagem, e logo depois eu vou desativar o Blowback, porque ele consegue ser desativado com facilidade. E aí nós vamos fazer uma nova verificação. E não vai ser uma surpresa, né, se o ROF acabar aumentando. Pode ser até, inclusive, que o FPS acabe aumentando um pouco também, tá? Mas eu acredito que o ROF, sim, vai acabar aumentando. Isso porque, né, quando esse sistema cicla com o Blowback ativado, ele tem que lidar com todo o arrasto e o peso, né, que esse êmbolo acaba acrescentando ao funcionamento do sistema. Então, ao desativar ele, pode ser sim que a gente acabe ganhando aí mais repetições por segundo, e é o que a gente vai conferir depois lá no final de todo o processo de manutenção. Enfim, agora nós vamos abrir a gearbox para conferir, né, os internos desse equipamento. Então, deixa eu tirar o êmbolo e a sua mola daqui. Vou tirar o guia de mola também, o sistema do Blowback. O motor depois, né, na análise interna a gente fala sobre ele. Ó, aqui, né, vocês já conseguiram notar que nós temos um cano interno de latão e uma câmara de hop-up bem específica, né, mas enfim,
Depois a gente fala sobre ela também. E agora, então, vamos abrir esta gearbox aqui. Com cuidado aqui, então, vamos abrir a gearbox para conferir a montagem original da Marui aqui nesse equipamento. Deixa eu pressionar aqui o eixo das engrenagens, para elas não saírem junto aqui. Pronto. Ó, aqui ó, na lateral direita da casca da gearbox, olha, até que não tem tanto excesso de lubrificante não, hein? Uma coisa muito importante de ser analisada, né, é que esta gearbox não está trincada, né? Ainda bem, né, tchê? Ainda bem. Ó, aqui nós temos buchas de polímero e depois lá na nossa análise, né, dos internos eu vou comentar sobre elas, tá? Porque são excelentes em embuchamentos. Deixa eu deixar essa lateral da gearbox aqui. E aqui estão os internos dessa gearbox Next Generation da Marui, né, tchê? Ó, aqui está a bevel gear, ali uma spur, né, bem específica, a sector também, né, um contato de gatilho eletromecânico convencional, porém bem diferente do habitual que a gente está acostumado a encontrar, né, nas gearbox versão 2, por exemplo. Aqui o cilindro de latão, a tablet plate específica também para esse equipamento e um air nozzle excessivamente comprido, né? Deixa eu puxar aqui a mola, né, porque ela fica fixa dentro do pistão por conta do batente que nós temos dessa cabeça de pistão aqui da Marui, né? Lá dentro, o batente, que é uma peça metálica, ele também faz a fixação da mola dentro do pistão. Vamos dar mais uma... Deixa eu só movimentar um pouquinho mais. Ó, pronto, consegui tirar. Ó, é um pistão meio dentes, justamente para que ele case com a relação de engrenagens, né, com a sector gear aqui, né, que é bem específica para esse equipamento. Cabeça de pistão sem furações, lisa, né, e o pistão com o corpo e boa parte dos seus dentes aí em polímero. Só o primeiro dentinho ali que é em metal, tá? E aqui estão os internos do equipamento. Ali a gente não está conseguindo observar muito bem agora por conta das engrenagens em cima ali, mas a alavanca de corte responsável por fazer funcionar o semiautomático também é bem específica, tá? Para esse equipamento. E enfim, olha aí o pistão, né? Ele tem esse engate aqui em cima que vai acabar atuando em conjunto com as peças do Blaubeck, lembra? Então esta é a gearbox original e com a composição de peças originais desses equipamentos Next Generation da Tokyo Marui. Agora então eu vou remover os internos, vou manter somente as engrenagens e as arruelas de shimmy postas originalmente lá na fábrica para a gente conferir justamente isso, né? O shimmy original desse equipamento aqui. Shimmy original então aqui dessa gearbox da Marui. Zero folgas, né? Aparentemente, tá? Porque eu já tinha verificado que aqui, ó, a spur, né, ela tem uma micro folguinha. Deixa eu dar um zoom aqui, deixa eu pescar ela do outro lado aqui. E agora eu vou empurrar ela de volta nesse sentido. Olha lá, ó. Tá? Já a bevel, deixa eu pegar o eixo da bevel aqui. Muito pouco. E a sector, zero folga, tá? Ela tá trabalhando bem justa aqui dentro, tanto que quando eu giro as engrenagens e eu solto, né, dá para notar que a inércia não faz com que o giro das engrenagens se prolonguem por muito tempo. Então esse shimming, para mim, né, ele pode ser um pouco mais solto, tá? Que é o que eu vou corrigir durante o processo de preparação aqui desse equipamento. E agora, então, eu vou levar todas as peças internas para os banhos, né, tia? E daqui um pouco mais eu volto para a gente fazer a nossa análise.
Pronto, tudo organizado e vamos começar a nossa análise pelo motor. E aqui neste motor que veio nesse equipamento da Tokyo Marui, pelo menos no adesivo aqui, né, informa que é um motor EG1000 High Torque, tá? Porém, pelo magnetismo, pelo baixo magnetismo dele, né, para mim isso daqui é um motor standard, padrão, um motor de 18K. Eu não sei qual é o TPA deste motor, isso não é informado, procurei no site da Tokyo Marui, mas enfim, por uma análise visual, né, e comparando com um outro motor standard, eles são muito parecidos. Então, para mim, nós temos aqui um motor padrão de 18.000 RPM, tá? A gearbox, nós temos aqui uma gearbox extremamente específica para esses equipamentos da linha NGRS da Tokyo Marui. Nota aí, né, que tu vai ver que ela tem um design bem diferenciado do habitual que a gente está acostumado a encontrar em vários outros equipamentos. Essa gearbox aqui, ela vem com furações e buchas na medida de 6 milímetros. Nota, né, que ela tem uma abertura aqui, ó, na parte traseira, né? Ela não é uma gearbox que vai acabar fechando a mola junto lá dentro da gearbox. E um detalhe muito importante também, né? Deixa eu fechar a gearbox aqui e eu vou aproximar ela da câmera. E vamos analisar aqui, ó, a parte frontal da gearbox. Nota que nós não temos tanto material, ela não é tão robusta aqui na parte frontal. E lembrando que aqui dentro, nesse ponto, fica encaixada a cabeça de cilindro. Que uma das funções da cabeça de cilindro, né, é receber o choque do pistão, que é acelerado pela mola, tá? E enfim, né, o que normalmente o pessoal acaba fazendo, né, nos equipamentos da Tokyo Marui? Ele vai lá, crona o equipamento, vai ver que o FPS do equipamento é relativamente baixo, né? E aí ele vai ter uma ideia, né? Que vai ser de substituir a mola original do equipamento para colocar uma mola mais pesada para gerar um FPS maior para o equipamento. E uma mola mais pesada vai acabar impulsionando com mais força ainda o pistão. E o choque contra a cabeça de cilindro vai acabar dissipando uma energia maior ali na parte frontal da casca da gearbox, né? Então, ela pode vir a trincar e quebrar com mais facilidade com essas substituições de molas, aplicando no sistema molas mais pesadas, né? Então, fica o alerta aqui, né? Que essa gearbox ela foi desenvolvida pela Tokyo Marui, né? Para funcionar, para ter uma determinada vida útil aí, utilizando a mola original deste projeto, tá? Então, substituições de molas, né, podem sim diminuir a vida útil dessa gearbox. Outras particularidades dessa gearbox, né, enfim, esse design diferenciado dela, por exemplo, aqui ó, na parte superior nós temos uma abertura nessa parte de trás e aqui nós temos essa estrutura, né, aonde aqui em cima vai ser encaixado este sistema aqui, ó. Tá vendo aquela chapa de metal ali? Aquilo ali simula o que seria o bolt da arma de verdade, né? E enfim, este sistema aqui, ele é o sistema do blowback desse equipamento. Então, a cada disparo, né, chega num ponto do movimento do pistão, onde ele vai acabar recolhendo e liberando esse sistema. E aí tu vai ver aquela chapinha de metal se movimentando para frente e para trás. Então, ela tem um blowback funcional aqui neste equipamento. Um outro detalhe também, né, são algumas aberturas que nós temos aqui nessa região, e ali também, ó, tá vendo que a gente tem essa janelinha aqui, enfim. Aqui vão ser fixadas essas peças aqui, ó, que são responsáveis por fazer funcionar aquele sistema, né, aonde depois que acaba a munição do magazine, o equipamento ele para de responder, tá? Então, enfim, essa gearbox ela acaba se tornando bem específica justamente por conta disso, né, de todas essas funcionalidades que eu estou comentando aqui com vocês. Um outro detalhe também, né, dá uma olhada, ó, olha essa peça aqui, ó, compridaça, né? Isso aqui é a alavanca de corte responsável por fazer funcionar o semiautomático do equipamento. Bem diferente, né? Bem diferente mesmo de uma alavanca de corte de uma gearbox versão 2 ou versão 3, que vão ter dimensões bem menores, né, do que essa que a gente está vendo aqui. E agora vamos falar sobre algumas peças de polímero dos internos desse equipamento aqui. Começando pela tappet plate, né? Nós temos aqui uma tappet que ela é específica também para este modelo de gearbox da Tokyo Marui. Dá uma olhada que ela é bem diferenciada, né? Nós temos essa abertura aqui nesse ponto, tá? Que, enfim, essa tappet ela vai acabar atuando com aquele sistema que faz o equipamento parar de funcionar quando acaba a munição do magazine. Nós temos esse recorte nesse ponto aqui, né? Onde aqui é encaixada a mola da tappet, que é uma mola totalmente diferente das molas de tappets convencionais que a gente encontra em outras gearbox, né? Tanto que a gente não tem nem o gancho aqui para o engate daquela mola convencional. Enfim, é uma tappet bem específica para este tipo de gearbox da Tokyo Marui. O pistão, ele é um pistão que ele tem o corpo e boa parte dos seus dentes, né, de polímero. Nota que só o primeiro ou o último dente, né,
é em metal. E um detalhe, tá? Esse pistão aqui, ele é meio dente, né? Os dentes, eles não têm a largura tradicional, eles têm a metade da largura. E eu já te explico o porquê. Mas enfim, nós temos aqui a cabeça de pistão, que também é em polímero, a cabeça de cilindro, né? Que também é em polímero. Deixa eu aproximar ela aqui, ó. Essa é a cabeça de cilindro desse equipamento. Nós temos aqui uma boa borracha de absorção de choque, tá? Nessa cabeça de cilindro original da Tokyo Marui. E em polímero nós também temos aqui, né, este air nozzle quilométrico, né? Já vamos até, inclusive, tirar a medida deste rapaz aqui. Tu já tá vendo, né, o quão específico é esse equipamento, né? Quanta coisa tem aqui que tinha, assim, ó, é exclusivo desses equipamentos da Marui. Ó, olha aí. O nozzle tem absurdos, né? 51,36 milímetros de comprimento, tá? E ele é um nozzle que não possui O-ring de vedação, tá? Ele não possui O-ring de vedação. E não que isso seja um problema, tá? Mas enfim, este daqui é o air nozzle deste equipamento. Em polímero também, né, nós vamos ter ali o guia de mola, tá? Que ele é um guia de mola específico, né? Nota que ele não tem travas aqui na lateral, tá? Ele é simplesmente, a base dele é totalmente circular, né? A gente não tem aquelas travas para que se encaixe na gearbox, tá? Porque ele fica apoiado numa parte do stock tube do equipamento, tá? Ele não fica encaixado dentro da gearbox em si. Em polímero também, nós vamos ter o conjunto de peças do gatilho eletromecânico convencional desse equipamento, que é um gatilho, o conjunto, né, de peças desse gatilho, ele também é específico, né, não é um padrão V2 ou padrão V3, né, é específico para essa gearbox NGRS da Marui. A placa seletora também da gearbox, ela é de polímero e ela é também muito específica, né, para esses equipamentos aqui da linha NGRS. E agora vamos falar sobre algumas peças metálicas que ficam dentro da gearbox. Vamos observar aqui, ó, a relação de engrenagens. E essa é uma relação de engrenagens específica da linha NGRS da Tokyo Marui. A relação em si, ela é 18:1, que nem a maior parte das relações que a gente vai encontrar aí na maior parte das AEGs mundo afora, tá? Agora, as engrenagens em si, as dimensões delas, né, e algumas outras peculiaridades, né, tornam elas diferentes das relações de engrenagens convencionais. Por exemplo, né, dá uma observada aqui, ó, na Spur Gear. Deixa eu pegar ela aqui, deixa eu aproximar. E tu vai ver que essa Spur aqui, ó, da Marui, né, ela é bem diferente de uma Spur convencional. Bem diferente mesmo. Já começa pelo tamanho. Uma outra diferença também vai estar ali, ó, na quantidade de dentes que a gente vai ter em cada coroa dessa Spur aqui. Uma outra engrenagem que também é diferente aqui é a Sector Gear, e ela merece bastante a nossa atenção, tá? Em relação às dimensões, ao tamanho dela, ela é muito parecida com o tamanho, né, de uma Sector convencional. Porém, numa Sector convencional, né, na maior parte dos casos, a gente vai ter aqui, ó, duas coroas de dentes. A gente vai ter uma coroa de dentes menor e uma coroa de dentes maior. E nesse ponto aqui, né, dessa coroa de dentes maior, né, ela é lisa, ela não tem dentes, tá? Já aqui, ó, nessa Sector da NGRS da Marui, né, é como se ela tivesse somente uma coroa de dentes. E aí, neste ponto aqui, ó, nós temos os dentes somente com a metade do seu tamanho, né, enquanto aqui deste outro lado aqui, ó, ela é lisa. É como se tivessem removido metade de cada um dos dentes dessa seção aqui. Um outro detalhe, né, que a gente tem que observar nessa Sector aqui original da Marui, né, é que o fato dela ser diferente nesse ponto aqui, né, dela ter metade de seus dentes, é justamente para que ela trabalhe em harmonia, né, com o pistão meio dente que nós temos aqui nesse projeto da Marui. Tu vai ver que quando ele está encaixado aqui, né, ó, ele vai trabalhar corretamente. Ele vai sendo recolhido até este ponto aqui, ó, onde ele vai ser liberado, tá? Quando ele for liberado, né, a metade dos seus dentes ali, ó, vão conseguir passar livre pelo espaço da Sector que não tem dentes. Porém, o outro lado aqui tem dentes, né? Então, né, esse lado aqui da Sector vai passar liso aqui pelo pistão, porque nessa outra metade do pistão nós não temos dentes, né? E assim tudo vai acabar funcionando em harmonia.
tá? Mais um detalhe muito importante sobre essa Sector original aqui, ó, da Marui, tá? Eu acredito que ela é confeccionada de uma liga metálica muito macia, né? O que acaba tornando ela mais suscetível a desgastes. Eu acredito que ela é feita de Zamaki, tá? Ela tem esse banho meio que cromado, aqui até conversando com o Vitureira, ele disse que isso aqui é um banho de molibdênio, né? Mas enfim, ela é sim uma engrenagem que é mais suscetível a desgastes, e não são raros os casos aonde, né, tu abre esses equipamentos aqui da linha NGRS da Marui e com a própria configuração de peças original, tu já observa desgastes acentuados na Sector, entendeu? E aí tu imagina quando tu começa a fazer modificações no sistema, como por exemplo, molas mais pesadas, que vão trazer um esforço maior aí e um estresse maior, né, para a Sector. Aí, né, o desgaste ele vai acontecer de maneira mais acelerada ainda, né? E é um pecado, e a gente tem que tomar muita atenção com isso, justamente porque a Sector, nesse caso aqui, ela é a engrenagem que mais trabalha, né? Ela vai movimentar a tappet plate, ela vai atuar na alavanca de corte e ela também é responsável por recolher e liberar o pistão, né? Então, se tem um bicho que trabalha, é esse daqui, né? E ela também se comunica com as outras engrenagens desse sistema. E para fechar a relação de engrenagens aqui, nós temos essa bevel, né? Original da Marui, que ela é um pouco diferente de uma bevel convencional, tá? Especificamente na coroa de dentes central, que nessa bevel convencional nós temos, né, que é a coroa de dentes aonde vai atuar a trava do antirreverso. Já aqui, né, nessa bevel da Marui, né, tu vê que é uma coroa de dentes só. E aí a trava da bevel vai acabar se encaixando justamente no intervalo dos dentes aqui, ó, dessa coroa menor, tá? Outras peças, né, de metal que ficam dentro da gearbox. Nós temos aquela outra pequena relação de engrenagens aqui, né, unidas através deste eixo, e essas engrenagens aqui, elas que vão atuar junto ao seletor que tu tem lá no Lauro Receiver. Na verdade é um seletor ambidestro, né? Então elas é que vão movimentar o seletor ambidestro. Nós temos aqui de metal também, como eu tinha mencionado, a trava do antirreverso. Só estou apontando para ela justamente para que vocês consigam identificar ela. E dentro dessa gearbox, né, lá dentro do pistão, nós temos esse batente aqui, ó. Ele serve para fazer a fixação da cabeça de pistão, né? E ele também vai servir para fazer a fixação da mola. Tu viu que a mola, ela tem uma espécie de gancho aqui na ponta, então, gente, ela vai acabar se encaixando exatamente aqui nesse ponto. E agora vamos falar da câmara de hop-up, né, deste equipamento, que também é extremamente específico da linha NGRS. A câmara de hop-up em si é essa estrutura aqui, ó, que eu estou apontando, e aqui nós temos o sistema de regulagem, né, que é um sistema de regulagem por disco, tá, que nem as câmaras de hop-up Pro-Win. Aqui nós temos o braço de aperto, o nub, que é um nub convencional, tá? É um nub de borracha, de formato cilíndrico e vazado no centro. E aqui nós temos o bucking, né? Que é também um bucking convencional. Deixa eu pegar ele aqui, deixa eu dar um zoom, vamos ver se a gente consegue observar o ressalto dele ali dentro. Ó, tá ali o ressalto, tá? Enfim, é um bucking convencional que vem aqui, ó, nesses equipamentos da Tokyo Marui. E agora vamos falar sobre o cano interno desse equipamento. Ele tem 274 milímetros de comprimento e o diâmetro interno, eu até pesquisei no próprio site da Marui, mas eu não encontrei, tá? Mas não tem problema. Vamos conferir aqui, né, o diâmetro interno deste cano aqui. Normalmente os equipamentos da Marui vão vir com canos internos aí na medida de 6.08, tá? Olha aí, ó, 6.10... Chegou a apitar um 6.11 ali, né? Deixa eu pegar outro ângulo aqui. Ó, 6.10, 6.11. Vamos lá na extremidade de entrada do cano, né? Vamos fazer medições aqui neste ponto também. Ó, lá vamos nós. Ó, aqui deu 6.10. Mais um ângulo. Aqui, ó, 6.10, 6.11. Então eu acredito, né, que este cano interno aqui, ele tenha um diâmetro interno aproximado de 6.10 milímetros. E agora então, né, eu vou dar sequência nos processos de preparação e depois eu volto para comentar com vocês aí algumas das abordagens que eu vou aplicar aqui na manutenção desse equipamento. Daqui a pouco eu volto. E enfim, já tem uma marca de desgastes ali na Sector e também nos dentes do pistão, né, que é de polímero.
Só que esse equipamento originalmente ele tem recoil shock, né, que é aquele êmbolo de metal que fica apoiado numa mola lá dentro do stock tube, e quem puxa ele é o pistão. Então isso por si só já acaba trazendo mais estresse aí pro sistema, né? Originalmente o estresse é quase nulo, porque ela tem mola de contrabalanceamento. Ela tem uma mola que ajuda a engrenagem a puxar isso aí. É um sistema bastante avançado esse aí. Ela pode sim ser mais macia, mas mais frágil não. Beleza? O cinderizado pode ser mais duro do que ela, mas não quer dizer que ele seja mecanicamente mais resistente. Uma outra informação importante aí, né? Antes de eu começar a fazer a manutenção do equipamento aqui nas cronagens, a Esfera .20 estava abandonando o cano interno a 285 FPS e a 0.28, que é a que ele usa para jogo, né? Estava dando 230 FPS. Quando o pistão chegar na boca do cilindro, ele já vai começar a acelerar. E quando a bolinha já tiver saído do cano, o pistão talvez não tenha chegado ainda na cabeça do pistão. Outra coisa, Bernardo, eu não descarto a possibilidade de, mantendo no sistema o cilindro tipo 2 original, né, e aí substituir o cano interno 610 por um 603 da vida, gerar o mesmo problema que tu comentou ali, entendeu? Porque a esfera vai estar se deslocando no 603, no mais apertado, gerando uma resistência contra o ar que está sendo comprimido pelo pistão lá dentro do sistema pneumático. E aí pode ser que, quando ela abandone o cano interno, mesmo assim, o pistão, a cabeça do pistão ainda não tenha se chocado contra a cabeça do cilindro. E aí depois que ela abandona, o pistão volta a, entre aspas, acelerar, né? E aí o choque, ele é maior contra a cabeça de cilindro também. Mas aí quando você vai com sede ao pote, você começa a querer contornar as coisas, você entra num espiral de coisas. Então, vou aumentar o volume de ar. Aumentar o volume de ar sem mexer no comprimento do cano é loteria. Você vai fazer isso sem a menor ideia do que vai acontecer. É justamente nessa espiral aí que eu tô, né? Há dias aí quebrando a cabeça, o que pode ser feito no equipamento. Não digo pra melhorar, entendeu? Mas pra tentar atender um pouco a necessidade do rapaz lá, né? Mas, enfim, cara, eu tenho conversado com ele direto e uma coisa muito positiva, né? Ele já desistiu de substituir a mola. Fala, bonitão. Você já montou a Marui? Sim, está montada. Acabei de finalizar todo o processo de manutenção aqui e ficou tudo original, Bernardo. A maior alteração mesmo foi na parte elétrica, eliminando boa parte daquele monte de ponte, né, que tinha. Então foi praticamente um diretão até o XT30, que é o conector que eu coloquei para a bateria. Pronto, voltamos aqui para a bancada após o processo de manutenção e tu acompanhou um pouco aí da conversa que eu tive com o meu grande amigo Bernardo Vitureira. Eu conversei com ele a respeito da manutenção desse equipamento e sobre a alteração que o proprietário gostaria de fazer, que seria aumentar um pouco o FPS. E aí para isso, né, eu teria que substituir a mola original por uma mola um pouco mais pesada, né? Mas enfim, para esse projeto aqui seria uma mola bem mais pesada. Porque originalmente essa mola aqui que está nesse equipamento acusou na balança do Wagner ali 4,7 kg. Já a mola que o proprietário enviou, né, para que eu substituísse, ela tem 5,6 kg e alguma coisa. Enfim, ela é uma mola mais pesada sim. E era justamente isso que eu estava conversando com o Bernardo, né, sobre essa alteração e o efeito cascata de problemas que ela poderia ocasionar aqui nesse equipamento. Porque a gente iria sim conseguir aumentar um pouco o FPS, porém, né, isso iria diminuir a vida útil do equipamento, porque esse projeto da Marui aqui, ele foi dimensionado com essa configuração de peças para funcionar com essa configuração de peças. E aí, quando tu começa a fazer modificações, tu pode sim colocar em risco, né, a vida útil do equipamento. Obviamente que ela não vai durar para sempre, mas cada modificação que tu faz, cada peça que tu altera, pode acabar se refletindo negativamente na vida útil desse equipamento. Então, né, depois de toda essa conversa que eu tive com o Bernardo, eu conversei também com o proprietário do equipamento, explicando tudo isso para ele, né, e ele tomou uma sábia decisão, né, que foi justamente de não alterar o projeto, de manter a mola original, manter a originalidade, né, porque, enfim, para que a gente conseguisse substituir essa mola e colocar uma mola um pouco mais pesada, seria ideal também substituir a relação de engrenagens. Substituindo a relação de engrenagens, talvez a gente tivesse que alterar aí uma série de outras peças, né? Como, por exemplo, o pistão. Aqui a gente tem um pistão que ele é bem específico, né? Ele é um pistão meio dente, ele tem aquela saliência na parte superior dele que acaba sendo responsável por movimentar o blowback do equipamento. Tá entendendo o que eu tô falando para ti em relação ao efeito cascata? Quanta coisa ia ter que ser substituída no equipamento por conta de uma simples alteração de FPS, né? E isso tudo visando aí aumentar a vida útil do equipamento. Porém, mesmo assim nós teríamos uma mola mais forte, que iria acelerar
ainda mais o pistão, né, fazendo com que ele se chocasse com mais força contra a cabeça de cilindro, que fica apoiada na ponta da casca da gearbox ali, né, a parte mais frágil dela em si. E isso poderia, assim, diminuir também a vida útil da gearbox, né? Então, como eu mencionei aqui para vocês, né, a nossa decisão foi de manter o máximo a originalidade do projeto. Então, né, de todas as peças internas, eu não fiz nenhuma substituição. Na verdade, a única substituição, a única alteração, a maior alteração feita aqui foi na parte elétrica do equipamento. Tu tá vendo que eu fiz aqui, ó, uma interrupção nesse ponto, né, tanto no fio positivo quanto no fio negativo, justamente para facilitar aí, né, futuros processos de manutenção durante a fase de desmontagem e remontagem do equipamento. Substituir também o conector original, né, que eu já mencionei lá no início do vídeo, por esse conector XT30, tá? Eliminei também outras pontes que a gente tinha, né, na parte elétrica do equipamento, ali, né, em algumas peças que compõem o contato eletromecânico convencional desse gatilho, né, enfim, eliminei o máximo de pontes, mas enfim, acabei criando esta outra ponte nesse ponto, e aqui o que tu tá vendo, né, são conectores banana, são plugs banana, tá, que eu coloquei aqui justamente para que eles caibam, né, encaixados na parte inferior do stock tube por onde a fiação é desenhada. De resto, né, a preparação desse equipamento foi fazer um bom ajuste do shimming, polimentos, né, polimentos do cano interno, polimentos internamente ali no cilindro, uma relubrificação adequada e específica, né, para cada conjunto de peças, enfim, tudo aquilo que tu já acompanha nos outros reviews que eu apresento aqui no canal. E agora então, né, vamos remontar este equipamento aqui e vamos para a fase final de testes. Primeiro vamos fazer uma cronagem aqui, tá, com munição 0.20 após o processo de manutenção. Câmara de hop-up toda aberta então, primeiro disparos no semiautomático. Ó, 292 FPS, 293 deu ali. E agora um full, lembrando que eu ainda estou com o blowback ativado. Aí ó, 16.7 repetições por segundo. E agora a cronagem com munição .28. Aí ó, 256 FPS. E agora eu vou cronar aqui um outro equipamento, tá? Nesse equipamento aqui com munição .20, né? Ó, nós temos 388 FPS em média. E a mesma com munição .28 cai para 327 FPS. E agora sim, vamos para o teste de alcance, primeiro com a Marui, munição .28, desta posição aqui a 30 metros do alvo. E aqui, 40 metros. E 50 metros. E 60 metros. Se disparar com parábola, talvez chegue. E agora a GIG, né? Munição .28, alvo a 30 metros. 40 metros. 50 metros. A GIG não tá chegando. 60 metros, talvez com parábola, né? Vamos ver. Se disparar reto, realmente não chega. E antes de eu comentar sobre o teste de alcance, né, a gente vai fazer mais uma verificação aí do FPS do ROF do equipamento, porém agora com o Recoil Shock desativado, para ver se a gente vai encontrar alguma diferença, tá? Então, deixa eu ligar o cronógrafo aqui. No equipamento, magazine com munição 0.20 e a câmara de hop-up toda aberta, sem regulagem nenhuma. Semiautomático primeiro. Ó a constância, meu Deus, né? E agora um full. Aí, ó,
19,9 repetições por segundo. Então, sim, com o Recoil Shock desativado, a gente consegue melhorar a performance do ROF, né? Em relação ao teste de alcance, né, foi a Marui com seus 290 FPS contra uma GIG com seus 390 quase, né? Enfim, a configuração de internos aqui da Marui tu acabou de ver no review. É um cano interno de 274mm de comprimento. Ele é um cano 610, né? 6,10mm de diâmetro interno. E nós temos aqui um cilindro tipo 2, né? Com um recorte, uma janela na sua lateral. Naquela GIG também é um equipamento que tem 274mm de comprimento no seu cano interno, porém o diâmetro interno é de 6,05 e nela também tem um cilindro tipo 2, aquele cilindrinho azul de alumínio, né, da GIG, tá? Porém a mola é uma mola que gera os 390 FPS em média. E em relação ao alcance dos equipamentos, eu acho que vocês conseguiram ver, né, que é praticamente o mesmo alcance. A maior diferença que a gente tem nos dois equipamentos é justamente a velocidade de saída da esfera na ponta do cano, né? Por isso essa diferença grande aí de FPS, é quase 100 FPS a mais lá naquela GIG, porém vocês viram que o alcance é praticamente o mesmo, né, gurizada? Uma outra coisa que eu percebi, né, que para mim foi bem nítido, foi a diferença da precisão de ambos os equipamentos. Eu tive muito mais precisão nos disparos que eu fiz com a GIG. E a Marui ela foi menos precisa. Isso por quê? Porque lá naquele teste o equipamento estava com o Recoil Shock ativado. E esse recoil dela, né, ele faz o equipamento vibrar bastante, tá? Então, nos disparos a curta distância, ela foi um pouco mais precisa. Já quando começou a virar ali 40, 50 metros, né, aí, né, a precisão ela realmente foi pro saco. Por quê? Porque o equipamento ele vibra demais, né, com o Recoil Shock ativado. Eu não fiz um teste com o recoil desativado, né, porque senão o vídeo ia ficar muito longo, já está muito longo, mas enfim, né, fica aqui o meu registro também. Eu digo para vocês que o Recoil Shock nos equipamentos, ele acaba tornando o equipamento menos preciso, principalmente a disparos com uma distância mais considerável. Mas como vocês conseguiram ver aí, né, o alcance, gurizada, o alcance ele foi praticamente o mesmo para ambos os equipamentos, né? E isso que a gente tem essa diferença aí de quase 100 FPS de um equipamento para o outro. Eu também preciso informar, né, que a regulagem do hop-up, tanto da Marui e da GIG, foi para que o disparo fosse o mais reto possível, sem tanta parábola. Então foi justamente essa regulagem que eu fiz nos hop-ups desses equipamentos nesse teste de alcance. Mas eu preciso dizer também, né, que em ambos os equipamentos ainda sobrou regulagem. Caso eu quisesse dar mais regulagem para que o disparo tivesse uma parábola gigantesca, até inclusive, né, teria essa possibilidade também, tá? E agora, né, antes de nós irmos para as considerações finais, eu preciso pedir o apoio de vocês. Se até esse ponto do vídeo, né, tu não deu um like e não se inscreveu no nosso canal aqui, faz favor, tá? E não esquece também de acompanhar a Mecânica 6mm lá no Instagram, @mecânica6mm. E para fechar, gurizada, nós temos aqui um equipamento muito específico, né? Já começa pelo magazine, nós temos aqui um mid-cap específico para a linha NGRS da Tokyo Marui, e ela não vai funcionar com um mid convencional de outras plataformas M4 convencionais. E internamente, vocês acompanharam todo o review ali na bancada, né? Enfim, tudo é muito específico nos internos desse equipamento, né? Com a exceção aí do cano interno, o bucking e o motor. O cilindro também, né? Mas enfim, de resto, gurizada, é tudo extremamente específico. E isso pode ser um problema, por quê, né? Porque são peças que podem sofrer algum tipo de desgaste conforme o uso do equipamento, e quando tu precisar fazer uma substituição de peças, se for uma peça específica, provavelmente tu vai ter que fazer uma importação, não vai ser fácil de encontrar essa peça e o custo disso tudo vai ser muito elevado, né? Então, para mim, né, nós temos aqui um baita de um equipamento, porém, né, é um equipamento exótico, excêntrico, justamente por conta da sua alta especificidade. Gurizada, mais uma vez eu agradeço demais a confiança de vocês. Mais uma vez eu quero deixar um abração pro meu grande amigo e o meu mestre, né, Bernardo Vitureira, por ter me auxiliado demais aqui na manutenção desse equipamento, mesmo que à distância, né? E fica um abração aí também pro Rodrigo, né, que é o proprietário dessa baita máquina aqui, que agora tá voltando para sua caixa para voltar lá para a cidade de Rio Grande.
E a vocês, muito obrigado por acompanharem o nosso trabalho. Até o próximo vídeo.